Saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Tiago Destro, e neste terceiro trimestre de 2024, estamos estudando nas lições bíblicas da Escola Dominical, na classe dos adultos, o tema trimestral: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, que é pastor nas congregações de Ji-Paraná, Rondônia. A lição de número 6, que será aplicada em 11 de agosto de 2024, nos traz o tema O Livro de Esther, propondo assim uma introdução a este livro tão importante das Escrituras. Na segunda-feira, o texto proposto para devocional e leitura diária na lição de número 6 é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e traz como título aqui: O Livro de Esther é a revelação divina escrita, completa e perfeita. Leiamos o texto. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Meus amados, estamos diante de um livro, um dos mais enigmáticos da Bíblia, que traz como característica especial não haver uma menção expressa da palavra Deus, do nome de Deus. Não há uma menção do nome Deus, nem Senhor, não é? Pelo menos na versão reformada, depois da reforma, que nós temos vindas dos reformadores, não temos o nome Deus, nem tampouco Senhor. Mas o que não é dito expressamente, de maneira escrita, está tacitamente, isto é, em silêncio, operando em todo o livro. Nós vemos a operação de Deus em todo o livro de Esther. Por esta razão, nós não podemos rechaçar como um livro menor ou de inferioridade por não haver a expressão do nome do Senhor. Muito pelo contrário, conforme nós lemos no texto em apreço para o devocional de hoje, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, há um movimento nos nossos dias de se retirar da parte prática das Escrituras alguns livros da Bíblia. Alguns, ao exemplo dos famosos hereges gnósticos do início do cristianismo, querem retirar a lei de Moisés, por exemplo, ou as profecias. Outros entendem que alguns livros somente contêm a palavra de Deus, mas não o são num todo. Há aqueles que dizem que, para o cristão, é válido somente o Novo Testamento. E há ainda aqueles que dizem que nem todo o Novo Testamento deve ser aplicado, mas sim os evangelhos, alguns evangelhos. Veja como vão diminuindo o bojo doutrinário da igreja através destas diminuições dos livros da Bíblia. Não, meus irmãos. Toda escritura divinamente inspirada é a completa e inerrante revelação do Senhor. Não há que se desprezar. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, tudo quanto dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito.
É bom que nós lembremos que no tempo de Jesus não havia Novo Testamento. Todos que pregavam o Evangelho no primeiro século não usaram o Novo Testamento, mas usaram a Escritura. O próprio Estevão, que foi um dos primeiros pregadores exponenciais dos Atos dos Apóstolos, ele faz um exame detalhado das Escrituras. Para nós aqui seria do Gênesis até os dias atuais dele, né? Até os seus dias atuais. E desta forma, aqueles que estavam ao redor conseguem depreender a verdade de Deus. Hoje, nós temos a Bíblia Sagrada completa. Não há nada que se acrescentar, mas também não há nada o que se retirar. Toda a Escritura, ela é proveitosa. Nós compreendemos o Novo Testamento com as explicações, com as determinações do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento nos faz luz à revelação que seria nos entregue no Novo Testamento. O Antigo Testamento, por sua vez, ele é esclarecido pela explicação no Novo Testamento. Veja como um ao outro se completam. Aliás, a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, originalmente composta, não havia a divisão entre Antigo e Novo Testamento. Essa divisão veio bem depois por editores que assim entenderam em colocar Antigo Testamento até o livro de Malaquias e a partir de Mateus o Novo Testamento. Mas o próprio Jesus, enquanto caminhava aqui na terra, antes de sua morte, antes da crucificação, viveu sob a égide do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, acerca disso, nos fala em Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4, que Jesus, quando nasceu, estava sob a égide da lei. E somente assim ele poderia cumprir a lei e ser o nosso glorioso Salvador. Gálatas capítulo 4 e versículo 4 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus, ele conviveu nesse ambiente veterotestamentário. Ele conviveu com as leis mosaicas, com os costumes da época. Assim, não há que se desprezar nenhuma escritura do Antigo Testamento. Posto isto, o livro de Esther, como veremos no decorrer da semana e na própria lição da Escola Bíblica Dominical, nos traz lições preciosíssimas acerca desta mulher que foi colocada em um local impróprio para o costume dos judeus, mas se destacou como alguém temente a Deus e que, na hora certa, se posicionou de acordo com a vontade de Deus. Não se engane, o fato de não haver o nome Deus dentro do livro de Esther não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, Deus está repleto em todo o livro, em todas as ações. Que Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana produtiva na casa de Deus, na nossa família, e que esta lição sirva de base para a nossa espiritualidade numa terra tão inóspita que nós vivemos, que a cada dia mais se fecha contra o Evangelho de Jesus, mas que nós sejamos como Esther, uma estrela, né, no meio de tão grandes trevas.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.